Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao Overtal Podcast. Eu sou o Nico Lourenço. Ah, Hoje tenho o prazer de conversar com um profissional de longa, ou seja, com muitos anos de experiência. Ele é gestor executivo, ele atualmente é o CEO e diretor do projeto da UTM-80, que é a União Temporal Metro 80, em Medellín, Colômbia. E ele nasceu em Angola, mas tem nacionalidade portuguesa. Eu quero dar as bem-vindas ao Rui Diniz. Rui, olá, como está? Olá, bom dia, saudações a todos. Muito gosto em estar, muito honrado por estar consigo neste programa e poder falar com todos. Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer por disponibilizar o tempo de falar aqui comigo e também dar a conhecer um bocado mais de si aqui à minha audiência. Ah, o Rui possui um percurso muito diverso, ou seja, trabalhou em infraestruturas, projetos de transporte, energia e até assessoria de governo, né? Qual é que considera o Rui ser o fio condutor ou o princípio orientador que conectou estes vários papéis ao longo da sua carreira? Muito bem. A minha formação universitária inicial foi na área do direito e o início da minha carreira de vida foi na universidade. Eu fui professor numa faculdade de direito e assim iniciei a minha vida profissional. Costuma-se dizer que quem não sabe nada dá aulas, não é? Foi um pouco isso o meu início. E Ok. portanto aí fui professor 4 anos numa universidade. Entretanto, depois, o meu mestrado foi em Ciências Jurídico-Empresariais e a partir daí comecei a descobrir uma vocação para aquilo que era as empresas, a dinâmica das empresas, da gestão e da economia. Eu tenho um fascínio especial pelos temas económicos e a partir de final dos anos 90 eu tive a oportunidade de trabalhar como consultor no Ministério da Economia em Portugal e liguei-me definitivamente à vida das empresas, à economia, à indústria, à energia. Especializei-me muito em temas de energia e de indústria também Uhum. e depois fiz a transição quase sem dar por ela, saí da universidade e fiz a transição para a vida das empresas, das infraestruturas e depois, ao longo dos últimos 30 anos, especializei-me na área dos transportes. Ok. Mantive sempre a minha ligação afetiva à universidade, portanto, ao longo do tempo dei aulas, dou aulas. Hoje dou aulas no MBA de Tecnologias de Informação, portanto, especializado na área das empresas e da gestão de empresas. Depois estive a fazer o doutoramento em Portugal também em gestão empresarial aplicada, portanto saí da área do direito, deixei a área da universidade e dediquei-me à vida das empresas, aos temas ligados aos investimentos, às infraestruturas, à economia, porque sou apaixonado por este tipo de temas. E também por uma noção de utilidade na vida, de sentido. Sempre gostei muito de fazer coisas, de construir, de deixar ativos, de entregar bens e serviços e utilidade para as comunidades nas quais trabalho. E tive a felicidade de fazer isso em full time, mas também permitir-me manter um certo romantismo de ligação à universidade. E, portanto, eu tenho sempre, por Sim. romantismo, manter essa ligação à universidade. Ok, e tem entendido, falando de universidade, Rui, que o ano passado a Universidade de Coimbra teve um gesto, uma homenagem em relação a si. Fala-nos um bocado daquele momento e que significância que tem ou seja, como académico, vamos lá. Sim, a Universidade de Coimbra foi a minha alma mater, a minha primeira universidade, na qual iniciei a minha vida como estudante, na área do direito, depois na área das ciências empresariais e também na qual fui professor, na altura assistente,
Iniciei a minha vida profissional aí. Mantive sempre, depois disso, embora tenha feito uma carreira nas empresas, na gestão, nos investimentos, nas infraestruturas, mantive sempre uma ligação muito grande, afetiva, com a universidade sobretudo, com a minha alma mater, com a Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é uma das mais antigas universidades da Europa, Sim, é a mais antiga universidade em Portugal, já tem mais de 720 anos, foi fundada em 1290, portanto já pode-se compreender a história que tem. sim. Mas a Universidade de Coimbra, felizmente, não é apenas uma universidade suportada pela sua história. É uma universidade também que tem memória, que são coisas diferentes. Porque há quem tenha história e não tenha memória. E a universidade tem memória e, felizmente para mim, honrou-me com essa distinção e fui entronizado embaixador da Universidade de Coimbra. Tudo bem. Esta é uma distinção que a Universidade faz aos seus antigos estudantes e professores que desenvolveram ao longo do tempo carreiras na área internacional e que, no fundo, constituem bandeiras da Universidade por todo o mundo. Ora, essa tem sido um pouco também a minha filosofia de vida, tendo Uhum. trabalhado em 4 dos 5 continentes do mundo e tendo sido professor em 3 continentes diferentes, em 6 universidades diferentes, tenho sempre levado essa minha alma mater comigo, essa forma especial de olhar para o mundo, de olhar para o conhecimento e, sobretudo, suportada naquilo que é a ligação às pessoas. Portanto, a universidade teve este reconhecimento comigo e confesso que foi um dos momentos mais simbólicos e marcantes da minha própria vida. Não me interessam nem procuro honrarias. A minha vida é baseada em servir os outros, em ajudar os outros, em fazer coisas, em entregar aquilo que seja qualidade de vida e bem-estar aos outros, entregar também, obviamente, remuneração e lucros aos meus patrões, aos meus acionistas, também faz parte para dinamizar novos investimentos, a vida das empresas, criar emprego, mas ter este reconhecimento dado pela universidade que me fez nascer intelectualmente e que me ensinou aquilo que foi os primeiros caminhos do conhecimento, é esse o conceito de universidade, é o universo, que me deu a conhecer pela primeira vez a grandeza, a importância do universo e da possibilidade de ajudarmos os outros, foi a Universidade de Coimbra. Foi o meu berço, foi a minha matriz de valores que eu conservei para toda a minha vida. E valores esses que são da maior importância para mim e que eu tento aplicar e elevar todos os dias naquilo que faço e nas relações que estabeleço com as pessoas que conheço. Portanto, fiquei muito feliz e agradeço ao Nick por falar nisto, porque foi muito importante para mim e, sobretudo, também para a minha família, que teve a Exato. oportunidade de compreender um pouco os meus filhos, que não me veem em casa. Portanto, eu estou há 23 anos a trabalhar pelo mundo e, por vezes, eles nem sempre percebem porque é que se têm que privar do pai, porque é que não têm o pai em full time como gostariam. E assim compreendem que a vida do pai, a vida profissional e pessoal do pai, tem sentido, tem propósito. Não é uma vida só de errância, é uma vida que procura realizar alguma coisa de concreto e em benefício de todos. Exato. Olha, eu vi o vídeo do evento, não é? E foi bonito, não é? Eu vi o Rui no vídeo muito emocionado quando deu a entrevista, foi lindo, não é? Falando um bocado de memórias, Rui, o Rui nasceu na Cala, no Ambo, em Angola, não é? Que memórias se tem algumas quando olha para trás? O que é que se lembra da Cala antes de sair para Portugal? Mas que bela pergunta. Eu nasci na Cala mas aos 3 meses de idade fui viver mais ao sul de Angola, na Matala. Ok, Eu penso que o Nick também conhece. sim, conheço. Estava a ser construída a barragem da Matala, junto ao rio Cunene, uma das maiores barragens de África, e os meus pais foram para aí para trabalhar em tudo o que tinha que ver com a logística de centenas de milhares de pessoas que eram necessárias para construir a barragem.
Portanto, e fui para a Matala bebé com 3 meses. Mas Uhum. a minha infância ficou profundamente ligada à Caala e à Matala e a todas aquelas estradas de quase 400 quilómetros que ligavam as duas terras. E, portanto, eu sou da Caala e da Matala, sou das duas. Eu vivi aí até aos 9 anos, tenho memórias muito vivas, quer da Caala, quer da Matala. Tenho uma enorme felicidade em ter nascido na Caala e em ter crescido na Caala e na Matala. Não tinha televisão, Não, já imagino que não, existia naquela televisão, altura não. não tinha televisão, cresci na rua, sobretudo na Matala estava muito próximo dos animais, da savana, das pessoas. O cinema era comunitário, levávamos a cadeira de casa, havia muitas festas sociais, era uma pequena comunidade de gente que se ajudava. Estudei em escolas sempre mistas, nunca tive a sensação de distinção de diferenças sociais, nem de raças, nem da riqueza, nem da pobreza. Portanto, cresci de uma forma muito saudável nessa comunidade. E sou profundamente agradecido e feliz por uma infância notável que tive. A minha infância foi fabulosa e ficou para sempre uma memória excelente. Eu devo dizer que eu não voltei à Matala desde a minha infância, mas voltei à Caala, porque eu tive a oportunidade também de dar aulas na Universidade em Angola, já adulto, e os meus alunos organizaram uma viagem à Cala para eu ver onde tinha nascido e a casa onde tinha Uau, nascido, e foi um momento incrível. Queríamos fazer o mesmo na Matala, mas depois o tempo não foi possível, não se proporcionou, mas visitei a Cala, já em adulto, e quando entrei na Cala, para ver a força das minhas memórias, fui eu que disse as ruas todas e os caminhos até chegar à minha rua, à não, minha casa, à sério? escola, tudo. Eu lembrava-me perfeitamente de tudo. Não fiquei muito comovido, mas não chorei, estava profundamente feliz de ver tudo outra vez e só chorei depois no regresso, pela emoção de estar a deixar outra vez aquilo que eu sentia que era a minha casa e a minha infância. Porque, Imagino que sim. sabe, Nick, quando nós nascemos e crescemos numa terra, amamos as pessoas dessa terra, como dizia o Amos Oz, nós não somos a terra onde nascemos, somos as pessoas que amamos nessa terra. E são essas pessoas que nos marcam e Sim. acompanham para a vida. E, portanto, eu fui ali profundamente feliz. Tenho muita sorte em ter tido uma infância única, muito diferente do que é a infância hoje de um jovem qualquer, em qualquer cidade. Por exemplo, a infância dos meus filhos. Eu tenho 4 filhos e a infância deles é totalmente diferente que foi a minha. E eu creio que ganhei muito com isso. Tenho belíssimas memórias da minha infância e essas memórias alimentam-me para toda a minha vida. Eu não ando à procura da infância perdida, não. Pelo contrário, alimento-me dessas memórias com toda a vontade e com toda a felicidade do mundo. Foi muito feliz para mim e sou muito feliz, seguramente também por isso, por ter tido essa infância. Perfeito, lindas palavras. Olha, falando, Rui, falando de infância, falando de ser pai, eu sou pai, eu sou avô e pronto, também tenho o meu primeiro filho é angolano, né? Os outros são americanos, os outros três são americanos, mas o primeiro é angolano e vive em Angola. Ah, e claro, existe a geografia entre nós, apesar de existir o amor entre pai e filho. Como é que o Rui, vamos lá, deixa eu usar a palavra maneja, ou seja, como é que gera a situação de ter os seus filhos quase sempre longe de si, não está presente, provavelmente em datas importantes, aniversários e eventos sociais. Como é que isso funciona na sua vida? Porque sempre está fora de Lisboa, de Portugal. Como é que maneja isso?
Nick, essa é uma questão dramática para si, para mim e para muitos dos que nos escutam hoje Exato. no seu programa. Não é fácil, como é óbvio. Eu tenho faltado várias vezes a momentos importantes. Eu faço um grande esforço, como qualquer pai deve fazer, para estar presente nos momentos grandes dos meus filhos, mas nem sempre é possível. Não. Por exemplo, não consegui, porque estava na Ásia, na altura a trabalhar num projeto para as Nações Unidas, para a UNDP, e não consegui que me libertassem 2 dias para ir a Portugal celebrar, atravessar o mundo e ir a Portugal celebrar os 18 anos do meu filho mais velho. Não, não me autorizaram e foi para mim muito doloroso. No próximo ano tenho os 18 anos da minha filha e vou fazer tudo para estar com ela. Também tenho os meus 60 anos e vou querer estar e celebrar com os meus filhos. Pois. Portanto, isto não é fácil. Não, não. Este ano, por exemplo, não consegui, dos 4, só consigo estar no aniversário de um deles. Nem no meu próprio aniversário consigo estar com eles. Não é fácil, mas é um esforço que fazemos. Agora, os meus filhos sentem outra coisa, é que, independentemente de tudo o que se passe e de o seu pai não estar em alguns momentos simbólicos da vida deles, mas o pai está sempre com eles naquilo que é duro, que é pesado, que não é celebração sempre, mas que é importante para eles. Posso lhe dizer, por exemplo, que ontem um dos meus filhos joga futebol e foi jogar um jogo decisivo para serem campeões na Distrital de Lisboa de futebol. E o jogo era às 2h45 da manhã em Medellín, Uhum. portanto, dada a diferença horária, e eu não dormi toda a noite para poder seguir o jogo do meu filho e acompanhar depois as celebrações, porque felizmente eles ganharam e foram campeões, e para seguir toda essa festa. Portanto, eu não dormi a noite inteira Ok. para acompanhar. E, portanto, isto faz parte, o Nick sabe seguramente isto, nós não estamos nesses momentos mais, por vezes, mais icónicos, mais emblemáticos, mas estamos naqueles em que podemos estar e fazemos esforços muito grandes, por vezes, para estarmos. E, sobretudo, eu creio que aquilo que eu quero e gosto de transmitir aos meus filhos e que eles percebam é que o pai não está nos momentos fáceis, o pai está nos momentos difíceis. Porque era muito fácil para mim, se estivesse todos os dias com eles, estar em cada hora, ou cada minuto, ou cada dia das suas vidas. Isso não é possível e eles sabem as razões para que não seja possível. Mas também sabem, ao mesmo tempo, que o pai faz todo o tipo de esforços, viagens intermináveis, aviões, idas de um dia e regresso no dia seguinte, em alguns casos, viagens de centenas de quilómetros de carro para poder estar com eles, também se passou. Eu fazer 1.200 quilómetros num dia para ir almoçar com um filho, ou para estar com o filho 1 hora ou 2, também o fiz. Ou fazer viagens de avião para estar 2 ou 3 dias e atravessar o mundo, também o Não. fiz. Eu creio que é sobretudo isso que os marca, é saberem que o pai está sempre atento, está sempre disponível para fazer todo o tipo de esforços por eles. Nick, nós temos uma situação diferente. No seu caso, com o filho mais velho, no meu caso, atualmente, com os meus 4 filhos, mas é aquilo que a vida nos permite e o que é importante é eles sentirem isso. Nós estamos Exato. com eles sempre, mesmo não estando fisicamente presentes. Exato. Eu quando penso, ou seja, nesse tipo de situações como pai, eu sempre digo, bem, oxalá que quando eu deixo esse mundo, os meus filhos entendam, o meu filho entenda, ou seja, as circunstâncias, né? Às vezes não escolhemos isso, às vezes temos que fazer isso, é necessário. Muitas vezes, indiretamente, então, apesar de eles não verem quando são mais novos, também os beneficia de certa forma. São sacrifícios que, como pai, temos que fazer, não é? Uma pessoa espera que depois eles entendam. E se cometemos algum erro nesse processo, que nos perdoem também, não é? Existe aquilo, não é?
Mas já falando de viagens, Rui, viagens e está pelo mundo, o Rui agora está na Colômbia. O Rui é o CEO e o diretor do projeto UTM 80, que é o Metro de Medellín. Fala-nos um bocado como é que chegou a esse projeto, quando é que chegou, Rui, e como é trabalhar na Colômbia uma cultura que é diferente da sua cultura empresarial, cultura social. Fala-nos um bocado sobre isso, por favor. Boa pergunta, Nick. A Colômbia é mais um dos países em que estou a trabalhar. É o quarto continente, como lhe disse, em que estou a trabalhar. Portanto, já trabalhei noutros continentes. Falta-me a Oceania, mas trabalhei com muitas empresas da Austrália, da Nova Zelândia, sobretudo quando estava na Ásia. A Colômbia tem sido uma agradável surpresa. Como sabemos, e quando me falaram a primeira vez neste projeto, eu estava a trabalhar como consultor, embora em Lisboa, mas estava a trabalhar como consultor em projetos na Ásia. Uhum, Estava a trabalhar muito concretamente com projetos e trabalhos como consultor da área da banca, dos bancos. Então é muito diferente o que eu estava a fazer. Estava em Lisboa, trabalhava à distância, viajava à Ásia e quando me falaram de vir para a Colômbia, no início fiquei um pouco assustado com essa possibilidade. Eu conhecia a América do Sul mal, mas nunca tinha trabalhado na América do Sul e quando me falaram em Colômbia e sobretudo quando me falaram em Medellín, eu assustei-me profundamente. Eu fui militar e polícia na minha vida, portanto não me devia assustar, mas assustei. Nós todos temos uma certa ideia construída pelo cinema, pela Netflix, pelas séries que vemos, de um substrato histórico associado a Medellín de violência, como sabemos, os cartéis, a droga, o Pablo Escobar, tudo isso. É verdade, tudo isso aconteceu, com mais ou menos caricatura, mais ou menos exagero, tudo isso aconteceu. Mas eu devo dizer que Pablo Escobar já morreu há 30 anos, 31 anos por aí, e a Colômbia que eu encontrei é um país significativamente diferente da ideia, da reputação que eu tinha sobre a Colômbia, aquilo que conhecia, e sobretudo o Medellín foi uma surpresa extraordinária. Bogotá também é uma cidade muito interessante, Cartagena das Índias também. Aliás, a Colômbia toda é um país interessante, mas tinha muito esta reputação pesada associada à violência e aos cartéis. Felizmente não é essa a realidade que encontro. Seguramente a Colômbia é um país ainda em vias de desenvolvimento, tem grandes desigualdades sociais, tem muitos problemas para resolver, mas a Colômbia moderna e, sobretudo, a cidade de Medellín que eu encontrei é uma cidade fabulosa, é uma cidade muito interessante, cosmopolita, urbana, desenvolvida, cheia de energia, cheia de cultura, cheia de vida, cheia de universidades, com elites de qualidade, com um povo extraordinariamente amável e simpático, que acolhe muito bem os estrangeiros, trata muito bem as pessoas, com muito respeito, com muita amizade e muita alegria. Aquela diferença que se faz entre alegria e felicidade é visível na Colômbia. Podem hum, não ser todos felizes, mas seguramente são todos muito alegres. São um povo de ok. música, de festa permanente. Paramos num semáforo e há logo uma festa, há logo música e há logo gente a dançar. Portanto, a vida é encarada com muita alegria e tem sido uma experiência muito boa. No caso de Medellín, do meu projeto, que é um projeto profissional, portanto, eu não estou cá de férias, estou cá de trabalhar muito. É um projeto muito sério, muito complexo, da construção de uma nova linha de metro, uma linha que é grande, que tem 17 estações, tem mais de 13 quilómetros de extensão, é uma linha completa de metro, e o metro em Medellín foi o primeiro metro do país, é o primeiro metro que foi construída inicialmente, foi iniciado
com uma primeira linha em 1995. Bogotá, por exemplo, só agora está a construir o seu metro. Portanto, Medellín já tem e, no caso de Medellín, é importante compreender que depois da violência e no fim da violência, creio que o país fez uma reflexão, a sociedade, e também seguramente com o apoio de outros países, no sentido de que para garantir segurança e combater a violência era necessário não apenas o enforcement das forças de segurança, das polícias, mas também a transformação social, melhorar a educação das pessoas, dar condições de saúde, tirar os jovens das ruas e dar-lhes oportunidades de desenvolverem atividades de paz, desportivas, culturais, artísticas, fez com que a cidade tivesse iniciado um processo de transformação e de qualidade de vida urbana e social que são absolutamente admiráveis. Aliás, uma das ferramentas principais dessa transformação foi a melhoria das infraestruturas da própria cidade. A criação do metro, as ligações por cabo, por telecabines de cabo entre o centro da cidade e as áreas montanhosas, porque Medellín está na Cordilheira dos Andes, situada num vale entre montanhas, aproximar as pessoas entre elas, dar-lhes a oportunidade de facilmente poderem estar no centro, de poderem viajar para as suas casas. Fez com que se tivessem desenvolvido diversos projetos na área da mobilidade e dos transportes. E, portanto, esta linha que estamos agora a fazer é também uma nova componente para reforçar, em toda uma área da cidade, reforçar esta componente dos transportes públicos, porque os transportes públicos têm todas as vantagens que conhecemos, não apenas permitem o acesso dos que não têm viatura pessoal, dos mais pobres, dos que têm mais necessidades de transporte, mas também com todas as vantagens para o ambiente, para a ecologia, para uma cidade que é muito verde. Medellín tem 600 mil árvores, é Hum, absolutamente admirável, com muitos animais. Neste vale, por exemplo, existem cerca de 500 aves diferentes. É um ecossistema natural e ecológico magnífico. E isso tudo faz parte do modelo de qualidade de vida que eles querem promover para o futuro, de forma sustentável para esta cidade. Portanto, para resumir, Nick, tem sido uma experiência muito boa, que me tem marcado muito. O projeto é muito difícil e muito complexo, porque é construir no meio de uma cidade com 3,5 milhões de habitantes, densamente ocupada. Portanto, tecnicamente é um grande desafio também desenvolver este projeto, mas a verdade é que é um projeto em que faz sentido tudo aquilo que estamos a fazer e vai fazer sentido no futuro com toda a modernidade e toda a eficiência que vai introduzir no transporte público e na qualidade de vida urbana desta cidade. E estou muito feliz com esta experiência. absolutamente. Ou seja, o Rui tem, ou seja, tem no seu portafólio, ou seja, trabalho com várias empresas de grande porte em Portugal e fora de Portugal. O Rui viajou, ou seja, esteve em vários continentes, vários países, o que significa que o Rui ganhou um gabarito, um entendimento intercultural dos diferentes países. Como é que acha que esse conhecimento, essa exposição a culturas diferentes ajuda ou afeta, ou seja, o seu afeta os projetos em que está envolvido consoante o tempo passa. É importante ter este conhecimento, essa exposição a culturas diferentes. Seguramente, Nick. Eu creio que uma das razões pela qual as empresas do consórcio escolheram o meu perfil pessoal e profissional para liderar este projeto foi precisamente essa circunstância. Ao longo da vida e fruto da minha vida pessoal, da errância da minha vida pessoal também, mas sobretudo da minha experiência em muitos países, em muitos continentes,
Fui habituado não apenas a resolver problemas complexos, cada vez mais complexos ao longo do tempo, mas também de trabalhar com equipas de forma transversal, equipas multiculturais, vários idiomas, gente muito diferente, culturas de vida muito diferentes, comportamentos sociais diferentes, e isso fui acumulando toda essa experiência, esse know-how de tecnologia humana. Eu costumo, esta palavra é muito dura, é injusta, mas é um pouco isso. É um pouco de utilizar ferramentas relacionais, comportamentais para entender o outro. Porque, Exato. ao fim do dia, mesmo numa sociedade muito tecnológica, determinada por escolhas feitas por algoritmos, por inteligência artificial, por todas essas circunstâncias, mas eu creio que ao fim do dia o fator humano continua a ser decisivo para conseguir realizar as nossas tarefas profissionais. O facto de estar profundamente habituado a conhecer e trabalhar e gerir relações em ambientes interculturais, esta característica de sermos migrantes, de sermos pessoas do mundo, de cidadãos do mundo, de seres humanos que estão confrontados e foram confrontados com experiências pessoais, familiares, profissionais muito diferenciadas, é um enorme valor que nós adquirimos e que nos é muito útil para o nosso trabalho. Eu posso dizer-lhe, por exemplo, agora no caso, porque eu trabalhei naturalmente na Europa, em África, na Ásia, em muitos países, mas eu tenho neste projeto, eu tenho portugueses, tenho peruanos, tenho chilenos, tenho brasileiros, tenho pessoas dos Emirados, do Líbano, da China, da França, de Espanha, portanto, é gente do mundo inteiro, muito diferentes e, claro, muitos de colombianos. A nossa principal força de trabalho são colombianos. A própria Colômbia é também um gigantesco laboratório de culturas, de diferenças, de idiomas, de culturas muito diferentes, pelos diversos departamentos, regiões, cidades. É um melting pot também de culturas desta zona do mundo. A Colômbia está aberta a dois oceanos, é o único país da América do Sul que tem dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, portanto é um país que foi atravessado por todo o tipo de culturas. Portanto, já para além dessa toda essa exigência da que a Colômbia tem, também o projeto é multicultural, multinacional. E, portanto, nós não escolhemos isso. Entregar, fazer este projeto tem muitas ferramentas técnicas, científicas, diferentes, que vêm de diversos pontos do mundo. Necessitamos do know-how, colaboração, fornecimento de bens, serviços, técnica, que vem de diversos países do mundo. O mundo é cada vez mais integrado, é cada vez mais multissetorial e, portanto, ter a capacidade de gerir bem as relações humanas é fundamental. Os seres humanos são profundamente semelhantes. Profundamente semelhantes. A natureza humana é muito semelhante. Mas o verdadeiro segredo de gerir bem as relações é compreender aquilo que são os sinais de identidade do que é semelhante e aquilo que são os sinais do que é diferente. E nós unimos-nos estranhamente, a nossa identidade é construída sobre as nossas diferenças. E, portanto, muitas vezes eu confronto as minhas equipas com isso. Ou seja, pessoas profundamente distantes de continentes e países muito diferentes têm hábitos, comportamentos e ideias muito próximos entre si. Às vezes são mais próximos do que a pessoa que está na sua aldeia, na sua pequena cidade, com quem cresceram. E descobrem muito estas afinidades. E descobrem, bem, afinal, somos mais parecidos do que aquilo que pensamos. Exato. Há um livro pequeno, se o Nick e os nossos auditores, o nosso público, o público do Nick, neste caso, se me permitirem, há um pequeno livro do Amartya Sen, que foi Prémio Nobel da Economia, é um grande pensador deste século, final do século XX e deste século XXI, que é um livro chamado Identidade e Violência e explica muito bem, é um livro pequeno, curto, fácil de ler, explica muito bem como é que
são as diferenças entre nós que nos permitem criar diferentes identidades e nos permitem parar, nos permitem defender contra a violência. Se não fosse essa capacidade de encontrarmos nas diferenças que temos as nossas semelhanças, seria impossível pôr travão à violência. E, portanto, esta visão preventiva, inclusiva, que valoriza as diferenças entre nós, é também um paradigma que eu faço todos os dias. Eu tento valorizar entre as diferenças que todos temos aquilo que pode ser igual, aquilo que pode criar uma identidade comum, uma cultura de equipa, uma cultura de projeto, uma cultura de serviço, uma cultura de valor acrescentado e mobilizar toda a gente para isso. Ao fim do dia, Nick, isto é muita tecnologia, estamos a falar de tecnologia muito sofisticada, o funcionamento de um metro, a construção do metro, tudo isto é tecnologicamente exigente e complexo, a integração entre a infraestrutura, os sistemas de metro e depois também os próprios comboios no futuro, não é? Que estamos já a produzir, tudo isto é tecnológico, mas na sua base nada disto existe sem o fator humano e sem Absolutamente. as ferramentas humanas a conseguirem realizá-lo. Absolutamente. Rui, só para estar seguro, eu apontei identidade e violência, não é? É o nome do livro, é o Exato, título do livro, não é? exato. Amartya Sen. Amartya Sen. Olha, eu vou ver Aconselho se esse livro, consigo, é excelente. eu vou ver se consigo esse livro para ler. E olha, o Rui acaba de me dar uma ideia aqui no meu show. Sabe o que é que eu vou começar a fazer agora? Eu vou pedir a todos os meus convidados que no fim me deem 3 livros que eles aconselham a minha audiência a ler. Se foi bom, deixa uma ideia. Todos os dias se aprende, hein? De qualquer pessoa. Obrigado. Pois é, eu vou começar a fazer isso. Uma última pergunta, já para quase terminar, Rui. Fala-nos um bocado, um ou dois projetos que mais lhe marcaram, que mais se orgulha de ter feito, de ter sido parte do projeto. Qual seria esse projeto? Bem, do ponto de vista profissional, são tantos que é difícil escolher dois. Me imagino que sim. Pronto, Sim, 3. ok. Em termos de realização, foi fechar o círculo das grandes vias de acesso a Lisboa, entradas e saídas de Lisboa. Tive a oportunidade de fechar, para quem conhece Lisboa sabe como é importante, fechar a Cril, o IC17, a A16, o IC16 e o IC19. Portanto, eu fechei o alargamento para 3 vias do IC19, que é a via mais congestionada, era a via mais congestionada da Europa e que de principal via de acesso também à cidade de Lisboa. Eu creio que em conjunto, não uma por si, mas em conjunto, o fecho destas vias foi realmente um marco muito importante da minha vida. Por outro lado, destacava também, numa área diferente, todo o trabalho que tive a oportunidade de fazer num país pequeno, muito pequeno na Ásia, que é Timor-Leste, que é um país de língua portuguesa também, onde estive 2 missões por 2 vezes durante 7 anos, e em que na primeira vez que tive a oportunidade de fiscalizar, supervisionar muitos investimentos, projetos de investimento. Fui consultor do Parlamento Nacional e do Governo e na área de infraestruturas, transportes e comunicações, e segui durante 3 anos mais de 200 projetos e obras nessa área do mundo, nesse pequeno país que é meia ilha. Uhum. E a relação de amor, o laço de amor com os timorenses, que são um povo incrivelmente humilde e bom e que precisa ainda de muito apoio, foi uma oportunidade que marcou muito a minha vida. Esta semana vou publicar e comparto esta notícia com o Nick no seu show, um livro técnico, mas para Timor-Leste, que precisa de tudo, de todo o tipo de ajuda. E essa minha relação com Timor e tudo o que fiz em Timor e por Timor ficará para sempre como um marco da minha vida, um marco muito simbólico, mas muito importante. Também porque, Nick, porque em 2014
Na minha primeira missão, eu tive um problema de saúde muito grave, que quase morri, fiquei moribundo em Timor. Uma Uau. situação muito estranha, que eu sei quais foram as causas, mas não é para discussão pública, mas que me marcaram e que praticamente tiraram-me a vida. Portanto, esta situação extrema e tudo o que vivi de forma muito extrema, quer pela paixão que as pessoas me fizeram sentir, o povo me fez sentir por eles, quer pela exigência que foi trabalhar nas piores condições profissionais em que tive na minha vida, tudo o que se fazia, o pouco que se fazia em cada dia era quase um milagre. E, portanto, foram situações que eu destaco. Mas como o Nick me deu a possibilidade de ter três, eu quero falar no terceiro porque é o romantismo que prevalece. Ok. Todas as experiências que tive como professor. Ser professor é uma oportunidade de realização sobrenatural. Poder ensinar a alguém alguma coisa, poder entregar uma ferramenta, despertar alguém para o conhecimento, pôr alguém a pensar, ajudar a tomar decisões, as relações que criei nas minhas experiências como professor, nas universidades, nos cursos onde dei, de graduação, de pós-graduação, no MBA, como agora acontece, foram as experiências mais fantásticas que eu tive. Infelizmente, a minha vida teve tantos desafios, infelizmente ou felizmente, teve tantos desafios profissionais que eu nunca, tirando o início da minha carreira, nunca consegui ser professor a tempo inteiro. Mas a paixão por ensinar e por aprender, eu adoro aprender, eu continuo sempre a estudar e a fazer cursos e a aprender mais, mas essa oportunidade de ser professor tem sido aquilo que mais me tem marcado. E estou muito feliz de todos os alunos que encontrei. Sou feliz quando encontro alunos que tive em Angola, em Timor, em Portugal, e que me recordam que foram meus alunos e me recordam como foram felizes com aquilo que aprenderam comigo. Isso para mim é incontornável. Do ponto de vista profissional, marcou-me e vai marcar-me profundamente. Se eu puder, um Ok. dia terminarei a minha carreira só na universidade, regressarei finalmente à universidade ou a dar aulas num escalão qualquer, não me importa qual. Mas eu creio que não tenho competências para dar noutros níveis de ensino. Infelizmente, não sou suficientemente competente para isso, É mas muito. gostaria e gosto muito e marcou muito, Nick. O Rui é muito modesto. Eu acho que sim, tem muita competência. Eu acho que não é verdade que dizem que quem não sabe nada torna-se professor. Eu discordo com isso, mas pronto. É um Olha, Rui, chavão, Nick, é um chavão. sim, É uma pois, provocação que eu faço. Claro que não é verdade, claro. exatamente. Olha, qual é o título do livro, por favor, que vai lançar ao mercado? Olha, eu vou publicar um livro que escrevi com base nas aulas que dei em Timor, na pandemia. Eu estava em Timor e fiquei Uhum. retido em Timor. Estive 16 meses em Timor. Uf, Portanto, durante a pandemia eu passei quase todo o meu tempo ali. Porquê? Porque eu tinha na altura um projeto da União Europeia e muito exigente e eu não podia abandonar o projeto. E se eu saísse, eu creio que o projeto podia acabar, corríamos todos esse risco. Então eu decidi não sair de Timor. E depois, pela pandemia, os lockdown e tudo aquilo, eu fiquei lá demasiado tempo, muito tempo. Nesse tempo, a universidade não tinha professores, porque com o lockdown os professores estrangeiros, por exemplo, não podiam viajar para Timor, não havia professores. E a exato. universidade convidou-me para dar aulas. Eu fui dar aulas de uma disciplina que não é a minha especialidade, que foi Direito Administrativo. E dei aulas com a pandemia, todos com as máscaras, as salas muito complicadas, por vezes não era possível haver aulas, tínhamos que dar aulas por Teams, por Hum, remotas, não é? uhum. Fazer os alunos trabalhar foi muito difícil, fazer trabalhos de grupo, não havia manuais, tínhamos que ir à Ah, internet porque não havia livros, não havia manuais atualizados, não havia nada. Tive que fazer tudo de zero.
Então eu escrevi umas lições para os estudantes estudarem. Uhum. Eu escrevia e distribuía por fotocópias. Então eu prometi a mim próprio e aos estudantes que, quando terminasse a pandemia, eu iria pegar em todas essas lições, transformar num livro, para eles poderem ter o livro que, de certa forma, simbolizasse toda a nossa resistência coletiva, eu como professor e eles como alunos, e os outros professores também, e todos os outros alunos, ficarmos com um testemunho escrito, publicado, desse ato de resistência heroica e coletiva que todos tivemos para poder haver aulas. E não parámos aulas, a universidade não parou, os alunos tiveram aulas e conseguimos seguir o nosso caminho. E esse livro, que depois eu tive muitas coisas para fazer, só agora é que eu publiquei. Chama-se Direito Administrativo de Timor-Leste, este é o título, e vai ser publicado esta semana, vai ser posto à venda na Feira do Livro de Lisboa, agora nos próximos dias. E é uma realização muito romântica também, mas na vida eu sempre creio que soube entrelaçar as duas coisas. A minha exigência como profissional, nos projetos em que eu estou, em que dou o máximo, mas também o romantismo, os valores, os afetos, que foi muito daquilo que eu aprendi na minha universidade desde o início. Nada disto tem sentido se não for, ao fim do dia, feito pelas pessoas e para as pessoas. E um livro é um dos melhores legados que podemos deixar aos nossos jovens, aos nossos filhos, às crianças, e um dos melhores que podemos deixar para o futuro. E, portanto, esse meu compromisso está agora cumprido com os meus alunos, nesse ato heroico e tempo de resistência coletiva que tivemos com a pandemia do Covid-19. Claro que sim. Rui Diniz, CEO e diretor do projeto da UTM80. Quero agradecer mais uma vez por ter estado aqui comigo, estado aqui a conversar comigo e dar a conhecer um bocado mais da sua vida profissional e também pessoal à minha audiência. Rui, como eu sempre digo aos meus convidados, as portas agora estão abertas para este show, para quando quiser voltar, quando quiser fazer um anúncio de qualquer tipo, por favor, já tem o meu número, é só comunicar e voltamos a conversar numa outra oportunidade. Muito obrigado, Nick, e saudações ao seu público e cumprimentos a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Claro que sim. Até já, Rui.